do sucesso ao fracasso. A incrível Copa de 2002. Ronaldo Fenômeno foi um dos melhores jogadores do mundo, inclusive um dos 25 jogadores que trouxeram o Penta para o Brasil. Você lembra desse lance que marcou a história do Brasil? A bola, insiste o Ronaldinho pro Rivaldo, abriu espaço, bateu pro gol, olha vem cá, Ronaldinho bateu, gol! O Ronaldo Fenômeno fez o gol decisivo contra a Alemanha na Copa do Mundo. E falando em Copa do Mundo, vocês lembram da primeira Copa conquistada pelo Brasil de Pelé? E você sabia que o Pelé conquistou a sua primeira Copa para honrar seu pai? É uma satisfação porque essa Copa de 50 foi uma Copa que marcou muito na minha vida. Porque eu tinha mais ou menos 9 anos, 9 para 10 anos, e o meu pai jogava no Noroeste, no Bauru Atlético Clube, que tem a rivalidade do Noroeste de Bauru, e o Bauru era uma rivalidade muito grande. E meu pai estava no Bauru, Dondinho, que era a grande figura da época, dos jogos do interior, e nós estávamos em Bauru, uma festa lá, porque o Brasil vinha ganhando todos os jogos. Nós vimos lá o meu pai com os jogadores do BAC, fazendo a mesa, já tinham até uns violões, um pandeiro, ia ter a batucada depois do jogo, e nós estávamos brincando no quintal com os garotos lá de Bauru. Aí eu vi um silêncio e tal, né? No silêncio eu vi meu pai, os outros jogadores sentados lá, todo mundo triste. Aí eu falei, pô, o que houve? O que houve? Meu pai falou assim, perdemos a Copa e tal, e começou a chorar, Dondinho. Aí eu falei assim, pai, perdemos a Copa, mas não faz mal, não se preocupe que eu vou ganhar uma Copa pro senhor. Eu tinha 9 para 10 anos. Essa história é importante contar porque, poxa, 8 anos depois, com 18 anos, 17 para 18 anos, o Brasil estava na Suécia, eu estava na seleção brasileira e nós ganhamos a Copa, entendeu? Então, é uma coisa que jamais eu vou esquecer desse momento, porque foi realmente muito triste. E eu me lembro que depois, no dia seguinte, os comentários é que haviam morrido várias pessoas, 3 ou 4 torcedores brasileiros tinham morrido no Maracanã, de infarto. Quer dizer, foi uma coisa muito triste. Agora, ao mesmo tempo, para mim, foi um incentivo para, na Copa do Mundo de 58, eu dar o presente que eu tinha prometido para meu pai. Então, tenho que agradecer. Copa histórica para Pelé, 1958. Pelé, um jovem promissor que tinha 17 anos na época, que conquistou a sua primeira Copa. Ele chegou a fazer feitos históricos, como 1000 gols e 3 Copas do Mundo. Em sua carreira, teve 77 gols em 91 jogos, só pela seleção. Já pelo Santos Futebol Clube, ele jogou 1.116 partidas e 1.091 gols. Pelé teve que se aposentar em 1977, ano seguinte de quando Maradona tinha iniciado sua carreira no futebol. Maradona poderia ser o maior rival do Pelé, e os dois disputariam para ser o melhor do mundo. Agora nós vamos falar um pouco da carreira de Maradona. Diego Armando Maradona iniciou sua carreira no time Lanús. Foi um futebolista argentino que atuou como meio atacante e liderou a Argentina na primeira Copa que foi campeã. Problemas em sua carreira. Eu nasci dentro do futebol e eu já sabia quem iba a ser. Lo que não sabia era que iba a tomar cocaína. ¿Sabes qué jugador hubiese sido yo si no hubiese tomado cocaína? Donde estoy yo hoy es una posibilidad. No es un psiquiátrico. Hay que seguir peleando. Vos peleaste siempre y Sí, esta es pero otra batalla más. Estoy perdiendo por nocaut. Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha. Yo di ventaja. Yo no saqué ventaja deportiva. Yo le di ventaja al rival. Me podrán decir que estoy bien, o que estoy mejor, o que estoy mejor que antes. Pero nadie está dentro mío. Yo sé las culpas que tengo.
Maradona teve de se submeter a exame antidoping que deu positivo para consumo de efedrina. Foi punido com 15 meses de suspensão e aproximadamente R$15 mil de multa. Foi preso depois de um tempo por posse ilegal de droga. A pior droga do mundo. Falando em drogas, temos a droga da obediência, uma droga que priva suas liberdades como liberdade de pensamento, o direito de ir e vir e a liberdade de expressão. Ninguém quer ser observado e controlado. Todos querem liberdade. Ninguém precisa ser supervisionado o tempo todo. As pessoas precisam conhecer, ter cultura, ter o direito de ir e vir e o poder de escolha, assim construindo uma sociedade mais justa. Isso é a reflexão que o livro A Droga da Obediência, de Pedro Bandeira, nos traz. E isso tem que se passar dentro das salas de aula, para que alunos possam se expressar melhor. E você sabia que Pedro Bandeira escreveu o livro A Droga da Obediência durante a ditadura militar do Brasil? Esse livro nasceu, meus queridos, no finzinho da ditadura militar. Eu fui ator de teatro e fui também, mas sempre fui, enquanto isso, jornalista. E eu sofri muito durante a ditadura, porque a ditadura criou a tal censura, que censurava não só o teatro, como também o jornalismo. Então, toda a minha vida de jovem jornalista, a ditadura surgiu quando eu tinha 20 anos, foi embora quando eu tinha 40. Então, toda a minha vida de jovem jornalista e ator foi feita sob essa palavra autoritária da censura. Você tem que fazer aquilo que eu mando você fazer, não aquilo que você quer fazer. Tá? Então, eu quis passar essa experiência para os jovens usando essa metáfora da droga da obediência. Tá? Um sujeito que resolve o problema da ditadura dando um remedinho para você ficar que nem um robô, né? Sem opinião.